que explica a atual crise energética na China e o que isso pode significar para nós? Essa é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A China está enfrentando uma crise energética sem precedentes. Mais da metade das províncias ou estados chineses estão fazendo racionamento de energia elétrica. Os governos locais estão obrigando muitas empresas que são grandes consumidoras de energia a desligar sua produção em alguns dias da semana ou até de forma contínua. Por exemplo, a produção de alumínio na China praticamente parou. O alumínio, caso você não saiba, é produzido a partir do mineral chamado bauxita. Porém, o insumo mais caro da produção é exatamente a energia elétrica. De fato, alumínio é energia elétrica pura misturada com um pouquinho de bauxita. Várias províncias simplesmente desligaram totalmente suas fábricas de alumínio e com isso a China precisa importar o metal. E o preço do alumínio disparou no mercado mundial porque as importações da China estão enormes. O Brasil pode até se beneficiar com isso, porque o Brasil é um grande produtor de alumínio. Mas a questão é que não para nessa indústria. Mesmo outras indústrias como têxteis, manufatoras e outras estão tendo que fazer revezamento, funcionando alguns dias da semana e outros não. Isso certamente vai gerar problemas ainda maiores nas cadeias de suprimento mundiais, que já estão fragilizadas por questão da pandemia. A China é responsável por um sem número de insumos de outras indústrias e até de insumos da agricultura. A situação ainda vai piorar muito mais adiante, mas já se detecta, por exemplo, uma dificuldade de obter fertilizantes para a agricultura. E por esse lado, o Brasil é um enorme consumidor de fertilizantes, que são extremamente necessários para a agricultura no Cerrado. Ou seja, o Brasil pode ser muito prejudicado por isso. A situação na China como um todo, porém, está bastante séria. Não há previsão de curto prazo de solução desses problemas. E pior, o inverno está chegando. Lá, como é uma região muito fria, as pessoas precisam de energia no inverno. E como a economia mundial está toda interligada, embora algumas indústrias pontualmente possam até ganhar dinheiro, no final, meu amigo, vai todo mundo perder. Mas como a China chegou neste ponto? Que tragédia natural tão séria causou tal situação? Aqui no Brasil também estamos sofrendo com falta de energia. Embora não tenha sido necessário recorrer a rodízios e apagões, também não estamos numa situação confortável. Mas existe uma explicação simples. Boa parte da nossa matriz energética é hidroelétrica e estamos no segundo ano de seca. Felizmente para nós, a época de seca está chegando ao fim. Imagina-se que se houver uma chuva consistente agora no verão, esse problema acaba. Mas será que existe uma explicação equivalente para a China? Bem, existem alguns fatores que certamente contribuíram para o problema. A maior parte da matriz energética chinesa é gerada por carvão, que responde por quase 70% de toda a energia elétrica gerada por lá. E daí você tem a região de Shanxi, no norte da China, que é grande produtora de carvão, cerca de 65% do carvão na China vem de lá, e sofreu vários alagamentos devido a chuvas torrenciais nesses últimos meses, que chegaram até a alagar algumas minas de carvão da região, impossibilitando a exploração por algum tempo. E além deste problema pontual, também outros fatores externos tiveram impacto. A China é uma grande produtora de carvão, mas ainda assim importava muito carvão da Austrália. Porém, disputas geopolíticas entre esses dois países levaram a bloqueios mútuos que impedem esse negócio. Além disso, a crise energética na Europa levou ao aumento do preço do gás natural, que, embora represente relativamente pouco na matriz energética chinesa, certamente também contribuiu para o problema. A Europa também está passando por uma grave crise energética, mas por outros motivos. Veja o vídeo Preço do Gás Dispara, chegou a hora de pagar os acordos climáticos? Mas o fato é que esses fatores naturais e fatores externos foram totalmente secundários. O grande culpado pela crise energética chinesa é um só: a burrice dilmística do governo chinês. Tal como a nossa iluminada estocadora de vento, o governo socialista chinês teve uma brilhante ideia lá em meados de 2019.
Vamos melhorar a economia, barateando o custo da energia. Isso faz sentido, não é? Tudo gasta energia. Se você consegue baixar o preço da energia, gera uma enorme vantagem para toda a cadeia produtiva. Todos podem produzir mais e viverem felizes e se abraçando, aplaudindo a glória do comunismo e do planejamento central. Pois é, mais uma das grandes soluções da história do socialismo. Aliás, se você não sabe, eu tenho um outro canal só de shorts com esse tipo de ideia. Eu vou deixar o link aqui em algum lugar. Mas, tal como aconteceu aqui no Brasil, existe uma parte da economia que não gosta desse tipo de interferência, a parte da geração e distribuição de energia elétrica, que se vê de uma hora para outra sufocada com margens baixas e preços congelados. Chega a ser patético como políticos socialistas acham mesmo que podem olhar toda a intricada, complexa e interdependente cadeia de produção e consumo e falar: olha, vou mudar esse preço aqui para ajudar. O que pode dar errado? O mercado é uma máquina muito mais intrincada, complexa, cheia de interdependências do que eles podem sequer imaginar. Mas enfim, em 2019, o governo chinês iniciou seu sistema Dilma de controle de preços da energia elétrica. Na verdade, não era simples controle de preços. Havia uma intrincada fórmula de bandas de negociação entre consumidores e fornecedores, mas no final o efeito era o mesmo. Não era o mercado definindo o preço, eram fórmulas malucas paridas da cabeça de burocratas idiotas. Isso já começou a dar problemas ainda no final de 2019, mas daí aconteceu algo que ninguém esperava. A pandemia em 2020 fez toda a economia da China desacelerar. Ao longo dos anos de 2020, as coisas ficaram mais devagar, a economia caiu, muitas pessoas passaram a gastar menos energia, então, de forma curiosa, uma tragédia natural, a pandemia, ocultou uma tragédia econômica causada pelo Estado. O fato é que, com baixas demandas e preços insuficientes, ninguém investiu em novas usinas geradoras de energia elétrica, ninguém se preocupou em aumentar a capacidade do sistema, as minas de carvão não foram mais para frente, não houveram investimentos e ninguém percebeu o problema neste período, porque como a economia estava mais baixa, isso não aparecia para todos. Mas as burradas do regime chinês não pararam aí. Com a retomada econômica, em meados de 2020, o preço do carvão começou a subir. O que fizeram os reguladores chineses? Lógico, dilmaram o preço do carvão também. O que começou a acontecer? O que acontece em todo lugar com preço congelado? Falta do produto. Simplesmente as minas produtoras de carvão não tinham interesse em investir e expandir porque o preço não compensava. Pior, acreditando que isso era uma coisa temporária, que era só porque estavam retomando da pandemia e coisa e tal, as empresas geradoras de energia elétrica foram aconselhadas pelo governo chinês a consumir a sua reserva técnica de carvão. Uma usina termoelétrica tem um custo extremamente alto para ser desligada e ligada novamente. Isso até é feito eventualmente para manutenção, mas é algo muito raro, muito espaçado. Desligar uma usina dessas e ligar novamente tem um custo absurdamente alto. Então, elas são projetadas para funcionar o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem interrupção por meses e meses, às vezes anos a fio. Para evitar ter que desligar uma usina por falta de carvão, essas usinas mantêm grandes estoques de carvão na própria usina. Uma margem de segurança para caso não consigam comprar carvão por alguns meses, isso possa ser usado para manter a usina funcionando e assim evitar o grande prejuízo que seria ter que desligar ela. Só que aí as usinas começaram a fazer justamente isso, consumir a reserva, porque imaginavam que isso seria uma coisa temporária do reaquecimento da economia. Só que isso não era, isso era um problema estrutural causado pela lambança estatal lá atrás e que vinha se agravando todo esse tempo. Só não ficou tão evidente então porque a desaceleração da pandemia ocultou o tamanho real do problema. E agora chegamos na situação que o problema é enorme. A produção de carvão é totalmente insuficiente, as usinas baixaram seus estoques e agora precisam comprar carvão com urgência a qualquer preço, porque estão chegando perto do risco de desligamento por falta de carvão, que lembra, custa extremamente caro. Os produtores de carvão estão até estimulados agora a aumentar sua produção, botar preços maiores e tudo mais, mas agora eles têm que correr por
quase um ano que ficaram parados. Não fizeram expansões, não fizeram novos projetos, não planejaram aumento de produção. A única solução imediata foi o racionamento de energia elétrica. No final, isso é algo muito ruim para a China. Novamente, o custo final do erro do burocrata comunista sempre é pago pelo indivíduo, explorado por essa burocracia. Mas é ruim também para o resto do mundo todo. Como dissemos, as cadeias de suprimento hoje em dia são globais. Falhas na China vão nos afetar fatalmente. Pode ser que não imediatamente agora, mas certamente em bem pouco tempo. Chega a ser um pesadelo político saber que, em última análise, embora tenhamos nos livrado da nossa Dilma, ainda somos afetados pelas Dilmas dos outros. Temos que nos livrar de governos, políticos, burocratas e todos esses seres idiotas que vivem de nos atrapalhar. Temos que nos livrar deles o mais rápido possível. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Frente Popular pela Individualidade, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!